Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje, irmãos, encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. O tema, irmãos, demonstração do poder divino. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Dons de Poder. Paulo aqui nos afirma que a sua pregação, o seu ensino, a forma dele anunciar o Evangelho não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, não era embasada apenas numa filosofia de humanos, não era embasada em apenas conhecimento técnico, retórica. Por mais que a gente estude, irmãos, a gente está sempre falando sobre isso, por mais que a gente estude, por mais que a gente se forme, por mais que a gente busque instruções, isso não substitui a necessidade do poder de Deus. Não substitui a manifestação de Deus no momento em que nós estivermos trabalhando, no momento em que nós estivermos atuando no seu Evangelho. A obra de Deus necessita de Deus. A obra de Deus não necessita da filosofia humana. E não estou falando aqui mal da filosofia. A filosofia é uma matéria maravilhosa. Mas a obra de Deus precisa de Deus. Precisa que Deus esteja presente, precisa que Deus esteja atuando. A obra de Deus não precisa da minha sabedoria, não precisa da minha inteligência, do meu conhecimento. Quando nós assumimos a tribuna, quando nós assumimos o microfone, não é a nossa sabedoria quem deve estar presente naquele lugar. Não é o grau de conhecimento que nós temos, a nossa inteligência, a oratória que nós temos, não é esse que deve ser o maior destaque. O maior destaque ali precisa ser a presença de Deus, precisa ser a atuação de Deus. Por isso a necessidade dos dons espirituais. Os filhos de Deus precisam manifestar a natureza de Deus. O mundo necessita da manifestação dos filhos de Deus. O mundo não necessita da manifestação de filósofos religiosos. O mundo não precisa da manifestação de representantes religiosos, de representantes evangélicos. O mundo necessita dos filhos de Deus. A igreja precisa dos filhos de Deus, necessita que os filhos de Deus se levantem e levantem-se no poder e na autoridade do nome de Jesus. Um poder que é sobre todas as coisas, um poder que é sobre tudo. Um poder que é capaz de curar o enfermo, um poder que é capaz de manifestar maravilhas, de multiplicar coisas, um poder que é capaz de surpreender, um poder que conhece os segredos das entranhas do ser humano e é capaz de revelar de forma carinhosa e de forma amorosa o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas e com as vidas daqueles que estão à nossa volta. A Igreja de Jesus precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa ter liberdade em nosso meio para operar. Porque sem a atuação do Espírito Santo, nós não faremos coisa alguma. Seremos apenas religiosos, repetindo regras, repetindo filosofia humana. Mas quando o Espírito Santo atua, quando o Espírito Santo tem liberdade, quando o Espírito Santo consegue acessar os seus obreiros, os seus filhos, aí é Deus presente no meio dos homens, operando através dos homens, para que o nome de Jesus seja glorificado e assim o Evangelho consiga alcançar todos os lares da terra. E esse Evangelho do reino será pregado em todos os lugares, mas será pregado na presença e com a presença do Espírito Santo. Amém?
Que Deus vos abençoe. Tenham todos um excelente sábado. Fiquem na paz do Senhor Jesus.